tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui continuar estudando a palavra do Senhor no nosso tema proposto, que são sobre os dons espirituais. E hoje, nessa continuidade, gostaria de falar sobre o dom maior. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Ela apresenta tantos dons para nós, mas ela também fala o que deve direcionar esses dons. E aqui eu quero falar um pouco sobre o dom maior, o presente maior dado por Deus para nós. Então, esse é o tema da live de hoje, sobre o dom maior. Olha só, meus irmãos, o que nós vamos aprender? Que todos os dons devem ser direcionados pelo dom maior, e o dom maior é o amor. Então é isso que nós vamos aprender, que o dom maior é o amor, e todos os dons que nós temos têm que ser submisso ao amor, tem que ser submisso à caridade. Deus nos deu o amor para que nós possamos amar outras pessoas. Então o amor, nós podemos dizer que é uma característica de Deus que foi também transferida para nós. E todos nós temos a capacidade de amar. E como nós devemos usar os nossos dons? Com grande amor aos outros irmãos. Note que a pessoa que é desigrejada, que está dentro da sua casa, ela não está amando seus irmãos, porque ela não está usando os dons que Deus deu para ela em benefício dos seus outros irmãos. Mas quando você ama os seus outros irmãos, você sai da sua zona de conforto e você vai usar o seu dom em benefício da igreja, em benefício de outros irmãos. Você vai ter contato com outros irmãos e dessa maneira usar o seu dom em amor. Então o amor é para isso, vai nos direcionar o nosso dom. Você não deve usar o seu dom sem amor. O seu dom tem que ser usado sempre com amor, submisso ao dom maior que é o amor. Olha só uma observação. O uso de dons na igreja não deve virar nenhum tipo de competição, nem tipo de comparação. Ninguém na igreja deve ficar competindo. O meu dom é melhor do que o seu. O meu dom é mais importante do que o seu. O meu dom ele é específico, o seu dom é desprezível. Né? A gente não deve usar o nosso dom assim. Não devemos usar o nosso dom para nos engrandecermos. Infelizmente, algumas pessoas usam o seu dom na igreja para começar a se aparecer mais, para começar a se iluminar, colocar holofotes em si, em detrimento de muitas vezes de outras pessoas, de outros irmãos. Isso não deve acontecer. Quem age dessa maneira não está agindo com amor. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, diz assim para nós: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então, nós, como corpo de Jesus Cristo, cada um tem uma parte, cada um é um membro do corpo de Jesus Cristo, cada um tem uma função. Então, você que tem uma função visual, você que é o olho, você não pode falar para sua mão, eu não preciso de você, eu sou suficiente naquilo que eu faço e eu sozinho dou conta do recado. Você não pode falar isso. Perceba que o uso dos dons na igreja não deve ser competição, não deve virar motivo de comparação, motivo de chacota para outros irmãos. O dom que Deus deu para você é para você usar em benefício de outros irmãos. O dom que Deus deu para você é para você submeter esse dom no amor e usar esse dom no amor e não para orgulho e crescimento próprio, mas para que outro irmão cresça. É o outro crescendo e eu diminuindo. Você precisa ter esta ideia na sua vida, usando o seu dom para o benefício do irmão e não para a competição. Uso de dom para a competição já está errado. O dom tem que ser usado com amor. Olha só que interessante, todas as vezes que nós vemos na Bíblia aquela lista de dons, e lembre que nas lives passadas nós vimos quais são os textos, nós vimos que Romanos capítulo 12 mostra uma lista de dons, vimos que 1 Coríntios capítulo 12 mostra uma outra lista de dons, e vimos também que Efésios capítulo 4 mostra uma outra lista de dons. O que é curioso você observar? Que sempre no contexto imediato, aquela lista de dons vai falar sobre o quê? Sobre o dom maior, sobre o amor. Por quê? Todos os dons eles devem estar direcionados no amor. Eles devem estar submissos no amor. Vamos ver esses exemplos aí? Então, olha lá a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode estar abrindo e você vai perceber isso. Romanos, capítulo 12.
Dos versículos 3 até o versículo 8 foi o que nós já lemos em lives passadas, onde vai mostrar ali uma lista de dons. Daí, por exemplo, vai falar sobre vários dons, né? Fala sobre o dom de profecia, o dom da fé, fala o dom do ensino, o dom aqui da misericórdia. Então, ele vai dar uma lista de dons. O que é interessante e o que nós ainda não lemos é o contexto posterior. Depois que ele conclui essa lista de dons, ele vai falar sobre o amor. Do versículo 9 ao 21, ele vai direcionar como que você deve trabalhar em amor usando o seu dom. Por exemplo, eu só lerei aqui os primeiros versículos. O amor, o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Só o versículo 9 ele já começa a falar de amor. E até o versículo 21 ele vai dar orientações. Como que você deve andar em amor e não andar por orgulho, não andar fazendo mal, não andar usando o seu dom de uma maneira que não seja boa, mas de uma maneira que vai engrandecer a você, de uma maneira que vai transformar você numa estrela, numa pessoa famosa. Não é dessa maneira que você tem que usar o seu dom. Por exemplo, a pessoa que tem um dom do ensino, ela não deve ensinar para se engrandecer e se colocar acima de outros professores de escola dominical. Jamais. Ela tem que ensinar com o intuito de transmitir conhecimento para que outras pessoas possam ter a palavra com uma maior clareza no seu entendimento. E dessa maneira elas serem abençoadas com o ensino que o Espírito Santo está trazendo para elas. Mas nunca é para eu sou o melhor professor. Então note muito bem isso aí, como você deve usar o seu dom, sempre em amor. E uma curiosidade é que no contexto imediato dessas listas de dons, sempre está falando do amor. Por exemplo, Romanos capítulo 12, nós vimos aqui. Olha só o outro texto que é 1 Coríntios. O capítulo 12 que nós vimos está falando de uma lista de dons. Nós vimos aí 1 Coríntios capítulo 12, começa a falar que o Espírito Santo deu uns dons de curar, outros dons de língua, a interpretação de línguas. Então, cada um ali o Espírito Santo deu um dom. No contexto imediato, o que vai ser dito para nós? Sobre o amor, como que você tem que usar o seu dom. E aí, quando nós chegamos no capítulo 13, é uma explanação do amor. Muitas vezes nós usamos o capítulo 13 de 1 Coríntios para falar sobre casamento, para falar sobre relacionamento, para falar até sobre namoro, porque ali está falando do amor. Só que o amor que está demonstrando ali está direcionando os dons, como você deve trabalhar com amor, como você deve usar o seu dom em amor. E aí que nós lemos, e eu vou ler aqui do versículo 1 até o 7, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver o quê? Amor, nada serei. Serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Olha só que interessante, o amor sendo explanado aqui. Não adianta você ter todos os dons espirituais, você ter os melhores dons, você ter o dom de pastorado, o dom de ensino, o dom da misericórdia, o dom do socorro, o dom da generosidade, o dom da fé que transporta montanhas. Se esses dons não são direcionados pelo amor, não está valendo de nada. Então note muito bem que você pode usar dom, e esse serviço não valer para nada, o dom precisa ser submisso ao amor. Você precisa amar outras pessoas e dessa maneira estar usando o seu dom em benefício de outra pessoa. Romanos capítulo 12, vimos que depois da lista de dons, vai falar sobre o amor. Em 1 Coríntios capítulo 12, vimos que depois dessa lista de dons, logo no capítulo 13, já vai falar sobre o amor também. E na outra lista de dons que aparece em Efésios, quando você lê o contexto, também vai falar sobre o amor. E diz assim, Efésios capítulo 4. Se você tiver a Bíblia, esteja abrindo aí também. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 14, fala sobre os dons que Cristo ele nos dá. Então vai falar aqui sobre vários dons, uma lista de dons, trazendo aqui para nós, nesses versículos, e trazendo orientações porque Deus nos deu o dom.
E olha só que interessante no versículo 15 e o versículo 16, o que diz aqui, ó. Mas seguindo a verdade no quê? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meu irmão, mais uma vez, todas as vezes que a Bíblia mostra dons, ela vai falar sobre amor. Você não pode usar um dom sem amor. Se você usar dom sem amor, você está usando o seu dom de uma maneira errada. É o que estava acontecendo na igreja de 1 Coríntios. Você conhece um pouco daquela problemática da igreja de 1 Coríntios, que eles estavam usando e valorizando ali o dom de línguas. E muitos queriam falar em línguas, estavam bagunçando o culto ali, cada um falando um idioma, cada um falando uma coisa diferente, mas eles também estavam usando aqueles dons ali para o crescimento próprio, para se tornarem famosos, para se tornarem estrelas, obter fama. Só que a Bíblia nos ensina que o dom tem que ser usado com amor. Daí Paulo depois direcionou eles como que eles têm que usar os dons, inclusive os dons de línguas que existia ali naquele período, naquela época, era usado dentro dos cultos também. Se o seu dom, meu irmão, não for usado com amor, você não está usando o seu dom corretamente. Você não está usando o seu dom para o benefício da igreja. Quando o dom não é usado com amor, ele só está sendo usado para um benefício próprio, que seria o seu crescimento, que seria, não é o crescimento espiritual, mas o seu crescimento no sentido de fama. Você se tornar mais famoso, mais grandioso em vista de outras pessoas. Dessa maneira, não é agradável ao Senhor. Então, o que é importante? Que você descubra o seu dom, e a gente aqui nas nossas lives temos esse propósito de dar aqui instrumentos, caminhos para você descobrir o seu dom. O que é importante? Você descobrir qual é o dom que você tem ou quais os dons que você tem e você colocar esses dons em submissão a Deus. Colocar esses dons em submissão ao amor e falar para Deus, Senhor, eu quero usar todos esses dons, mas em amor. Não me deixe usar esse dom para que eu fique famoso, para que eu venha me orgulhar. Não, que esse dom possa ser usado para benefício da igreja, para que as pessoas possam crescer espiritualmente, que eu possa usar esse dom com amor, que eu possa amar outras pessoas. Então, meus irmãos, é dessa maneira que nós devemos submeter os nossos dons ao dom maior, que é o amor. Que Deus esteja abençoando e direcionando a sua vida e use os seus dons em benefício da igreja.